Bom, eu concordo com a essência dos meus colegas e vou usar só termos mais, talvez, duros. Eu chamo de golpe, sim, é um golpe duro a Lava Jato. A gente sabe que a Lava Jato mexeu com muita gente poderosa e que o STF tem sido, desde então, um foco de impunidade. Aliás, o maior foco de insegurança jurídica no país. Quase todo ele formado por ministros apontados pelo lulopetismo. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte: o Moro foi punido por seguir a lei. Como a Vera já colocou, como o Josias já colocou, não há nada no processo, no Código Penal, na lei de delação, que está em prática em 6 anos já no país, não há nada que diga que o delator tem que ser tratado como acusador. Ele é réu também. E os réus podem ser todos ouvidos na mesma hora. Teve amplo direito de defesa, Bendini. Eu consultei, obviamente, autoridades no assunto. Eu não sou jurista, não sou advogado. Conversei, por exemplo, com juízes e mesmo tentando o máximo de boa vontade para considerar que há algum motivo para tomar uma decisão dessas, não conseguiram encontrá-la. É uma coisa inusitada. A única coisa que eu divido em relação à surpresa é que esse caso específico pode ter sido uma surpresa. Usar o caso do Bendini, um caso mais apagado, sem tanta exposição, para usar uma tecnicidade, essas filigranas, para testar as águas da impunidade, porque é óbvio que no caminho está Lula. E Lula livre é um grito que vem preso na garganta de muitos, inclusive, na minha opinião, no Supremo. Então, isso aí é um escárnio, é uma coisa perigosíssima, é uma coisa que pode, de fato, colocar a perder a Operação Lava Jato. Né? E o pior é o seguinte: a mudança de postura de Carmen Lúcia se deve a quê? A Vaza Jato? Mas isso não tem nada a ver com o caso do Bendini em questão. Então, se deixaram influenciar por esse clima, isso não é sério. Isso não é onde há reis, onde há juízes ainda em Berlim, como se pergunta, né? Então, veja, o que mais me preocupa é que usam o império das leis, o garantismo, todos esses conceitos que são nobres aos conservadores, para, de fato, melar o império das leis, o espírito das leis e preservar a impunidade. Então, isso tudo aí é muito preocupante. O STF ser o grande foco de instabilidade jurídica no país é temerário, porque ele deveria ser o guardião da Constituição e dele está vindo toda essa confusão, esse barulho e essas coisas que rasgam muitas vezes a Constituição mesmo do país e geram essa sensação de revolta, de indignação legítima na população. O que alimenta, esse tipo de decisão bizarra, esdrúxula, é exatamente o que alimenta essa campanha revolucionária de parte da população ou do bolsonarismo por aquela história de um cabo e um soldado como solução. Cada vez mais gente pedindo a saída, entre aspas, estapafúrdia de fechar o STF. Nós precisamos fortificar, solidificar as instituições e não jogá-las fora junto com o bebê, junto com a água suja do banho, né? Jogar o bebê fora junto com a água suja. Mas é uma posição cada vez mais delicada e difícil de nós, defensores das instituições, defendermos estas instituições que aí estão. É uma situação cada vez mais difícil porque os ministros do Supremo em nada ajudam. Diga, Vera. Não tem nenhuma dificuldade em defender as instituições, justamente porque elas são instituições à parte das pessoas que as ocupam. Eu não tenho nenhuma dificuldade em defender a instituição da presidência da República, o presidencialismo, a despeito de discordar de atitudes do presidente. Não tenho nenhuma dificuldade em defender o pleno funcionamento do Congresso, apesar de admitir que tem pessoas muito difíceis no Congresso, e não tenho nenhuma dificuldade em defender o pleno fechamento do Supremo sem aspa nenhuma e de dizer que é estapafúrdia at all, qualquer ideia de cabo e soldado na porta do Supremo, a despeito de algumas decisões do Supremo com as quais eu não concordo. Qualquer Suprema Corte do mundo dá decisões contramajoritárias. O que isso quer dizer? O Supremo Tribunal Federal, tribunal composto por pessoas não eleitas, assim como o judiciário é um poder composto por pessoas não eleitas. Isso lhe dá um caráter contramajoritário, portanto, ele não tem de dar satisfações todas as vezes à sociedade. Ele tem sim de julgar conforme a lei,
É lógico que a lei evolui, que os códigos evoluem, o direito evolui e assim tem sido em muitas decisões do Supremo, mas sempre haverá decisões da Suprema Corte com as quais não se vai concordar, com as quais algum setor da política, da sociedade, da vida nacional não irá concordar. Daí a dizer que isso alimenta as teses estapafúrdias, eu acho que é um passo muito grande. O que alimenta as teses estapafúrdias é a estupidez humana. O que alimenta as teses estapafúrdias é o golpismo puro e simples, que tentar achar alguma razão racional ou concreta ou objetiva para algo que é golpismo perigoso, com o qual não se pode flertar, eu acho que é um duplo twist carpado argumentativo. A gente não pode nem de leve flertar com isso. Dito isso, eu concordo que o Supremo tem sim sido uma fonte de insegurança jurídica no Brasil. E para isso, quais são os antídotos? Não ter cabo não é nenhum soldado. São recursos, existe um Ministério Público justamente para isso, existe a imprensa, existe a sociedade cobrando de maneira republicana e de maneira institucional que as decisões sejam revistas. Muitas vezes elas foram revistas no curso de uma mesma composição do Supremo, mudou-se ali algum entendimento, a coisa do mensalão foi uma inovação em termos de formação de maioria no Supremo, há vários casos, então eu acho que a gente tem de ir pelos meios absolutamente legais, sem achar que a decisão, por mais que a gente discorde dela, e eu discordo profundamente dela em termos jurídicos, pode justificar, ainda que em algum plano hipotético, flerte com teses golpistas. O Constantino, vi que você quer falar, mas o Josias tinha me chamado. Diga, Josias. Eu devo ter, talvez, eu vou falar bem rapidinho, errada, depois o Constantino pode concluir. Deixa só o Josias falar, Constantino. Dá só um instantinho, Josias queria concluir. Vai lá, Josias. Eu só queria dizer, também não tenho dificuldade de defender a instituição do Supremo, mas acho que hoje a gente não precisa nem atacar o Supremo, porque o Supremo tem se auto-atacado. As decisões mais recentes do Supremo são deploráveis, quer dizer, o tribunal não zela pela sua própria imagem. Mesmo a abertura de um inquérito secreto feita pelo Toffoli para supostamente apurar ataques à Suprema Corte e aos seus membros, mesmo esse inquérito é em si mesmo um ataque ao Supremo, porque é um inquérito ilegal, aberto à margem do Ministério Público, com relator escolhido a dedo, então tudo ali é errado. O que mais me preocupa nesse momento é que nós estamos desprezando 5 anos da maior operação anticorrupção já realizada no Brasil por conta de tecnicalidades. Eu não excluo a hipótese de que a Lava Jato tenha cometido erros e tudo isso. Acho que esses erros são passíveis de correção. Agora, nós estamos aqui aguardando atentamente o julgamento do pedido de suspeição do Lula, feito pelo Lula em relação ao Sérgio Moro. De repente, cai isso no colo, quer dizer, um negócio do Bendini, que é um personagem lateral, que já foi solto pela segunda turma, depois de ficar preso lá quase 2 anos, e agora essa decisão do Bendini tomada de uma forma esquisita, capciosa, com algo que não está previsto em lei, uma tecnicalidade absurda, isto pode ser, pode beneficiar outros acusados, alguns inclusive presos, em cascata, inclusive o Lula. Então, não é admissível que a gente aceite passivamente, como razoável, uma decisão como essa. Sobretudo, uma decisão que foi tomada ali sem a turma completa, faltou o Celso de Mello, quer dizer, não tiveram nem o cuidado de convocar o julgamento para um dia em que a turma estivesse completa, não tiveram cuidado de demonstrar que suposto prejuízo processual ao Bendini, que não teria falado antes dos delatores, que isso resultou num prejuízo. Ninguém falou qual foi o prejuízo que o Bendini teve em termos processuais. Nada. Anulou-se a condenação por anular. Isso é lamentável e observar isso calado não dá. Acho que o Supremo está reduzindo o Supremo. Não é preciso nem que a gente diga isso. Eles estão cuidando de estraçalhar, estilhaçar com a sua própria imagem. Constantino. Não, eu imagino que eu deva ter falhado na essência da minha mensagem, porque pela reação da Vera pareceu que eu estava defendendo mandar um cabo em um soldado, e é justamente o contrário.
eu me sinto na posição de defensor das instituições, que eu não consigo separar tanto de quem as ocupa, porque, obviamente, o Supremo é composto por 11 ministros, e se forem todos no limite, como Gilmar Mendes, acaba o Supremo, né? Mas a verdade não é essa. O ponto é o seguinte: a minha revolta é direcionada ao STF justamente porque eles estão jogando lenha nessa fogueira, e eu repudio essa fogueira revolucionária. Eles estão brincando com fogo, eles estão estimulando, de alguma forma, uma reação na sociedade que pode virar uma bola de neve e sair do controle. Então, como o Rui Barbosa alertava, a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque não há a quem recorrer. Quem vigia ou vigia. Agora, ainda existem saídas institucionais. Eu discordo totalmente de quem afirma que as instituições estão funcionando bem no nosso país. Não estão. É uma piada afirmar isso. Mas existem saídas institucionais. Uma delas é impeachment previsto por lei dos ministros. E isso aí cabe aos senadores. Claro, a gente também não confia muito nos senadores, no Senado, mas a pressão popular tem que ser voltada toda ela nessa direção. Existe a prerrogativa, ministro do STF pode sofrer impeachment, e tem ali pelo menos uns 4 que eu consigo pensar que tinham que ser empichados ontem. Então, pressão nos senadores. Essa é uma saída institucional. Algo mais? Não, eu concordo, uma saída institucional, mas eu acho que a gente vai para um lugar ruim quando fica atiçando a sociedade contra as instituições e achar que as instituições têm de responder de forma imediata e muitas vezes a despeito das leis à pressão popular, porque não é dessa maneira. O judiciário não tem de funcionar dessa maneira. Justamente pelas questões a que eu me referi. Ele é um poder contramajoritário, ele tem a função de regulador, de mediador da política. Então, se ele se deixar influenciar totalmente pelo que a sociedade acha, sendo que a sociedade, na sua maioria, é movida por paixões políticas, partidárias, ideológicas, e não pela letra da lei, e a letra da lei não é uma tecnicalidade, ela é algo que assegura o próprio funcionamento do Estado democrático, assegura o seu, o nosso direito de ter o direito a um julgamento justo e outras prerrogativas que não são mimimi, são coisas fundamentais para a vida das pessoas. Então, se a gente achar que o Supremo vai estar sujeito a esse escrutínio de rua, na manifestação aqui no domingo, tinha um cartaz com a foto dos ministros do Supremo, de vários deles, e embaixo tinha uma cesta de tomate, para crianças jogarem tomate, fazerem tomataço nos ministros do Supremo. Eu acho que isso não é educação para a cidadania. Isso é educação para a boçalidade. Eu jamais submeteria um filho meu, uma criança, a um espetáculo patético e dantesco como esse. Eu acho que a gente está chocando o ovo da serpente na sociedade se a gente passar a achar que a gente vai pôr fogo no rabo das instituições. Porque desse jeito não se vai a lugar nenhum. Constantino. Vera, aplausos para o seu discurso teórico, eu estou totalmente ao seu lado nisso, defendo instituições, império das leis, e digo para você que, infelizmente, na prática, no Brasil de hoje, quem está atiçando isso é o próprio Supremo. E quem está justamente ridicularizando a importância das leis, não é porque eu discordo ou não gostei de certas decisões, eu sou totalmente contra ativismo judicial, direito achado nas ruas, eu sou um garantista. Apenas eu estou dizendo que esse Supremo suspeito que aí está garantindo apenas uma coisa, a impunidade, e tentando matar a Lava Jato, que eles odeiam de ódio patológico. Eles sim estão sendo movidos ali por paixão. Meu discurso não é teórico, Rodrigo. Meu discurso é de quem vive num país e quer ter garantidos os seus próprios direitos. Isso está muito longe de teoria. Poucas coisas podem ser mais práticas e dizer mais respeito à vida e ao direito individual de cada um, que eu, como liberal, assim como você, pretendo zelar e pretendo garantir. Então, não tem nada de teórico, é prático. Eu cobri o Supremo durante muitos e muitos anos, conheço a maioria dos ministros, se não todos, pessoalmente, tenho as mesmas objeções que você tem às decisões dele. Acho que fui a primeira a falar aqui na rádio que o inquérito aberto ali é totalmente ilegal, etc, etc. Então, acho que a gente tem de combater as decisões, uma a uma, apontar onde elas estão erradas, apontar onde elas devem ser reformadas e cobrar dos ministros a sua responsabilidade pela segurança jurídica no país, pelo combate à impunidade, por tudo aquilo que eu, você, todos nós
prezamos, mas daí a achar que o antídoto para isso é ter uma sociedade sempre mobilizada e até mesmo com a possibilidade de ela achar que pode fechar o Supremo, e eu sei que você não concorda com isso, mas o limite de uma argumentação para um Supremo totalmente sujeito à voz das ruas é esse. Então é por isso que eu estabeleço um limite muito claro, e eu digo que eu não tenho, você que falou, eu tenho dificuldade até de continuar defendendo, eu não tenho nenhuma dificuldade, porque eu acho que a gente passa, eles passam e as instituições ficam. Diga, Josias. Só para não desinformar aí a nossa plateia, acho que é importante dizer o seguinte: não vai haver impeachment de ministro do Supremo. Exato, também tem isso. O Supremo não será fechado. É esse Supremo que está aí, é com ele que nós temos que lidar e, diante desse Supremo, a Lava Jato corre sério risco. Essa decisão é uma decisão precária, a meu ver, muito precária. Conversei com gente que entende da matéria, está sujeita a interpretações variadas, e eu acho que os ministros do Supremo, diante de um caso que está sujeito a interpretações, deveriam tomar o partido da sociedade e não do réu, sobretudo diante de um quadro de corrupção epidêmica como o que nós vivemos. Mas essa é a nossa realidade. Então, acho que o nosso papel aqui é constatar que a realidade é imutável em relação aos personagens e constatar também que o Supremo erra, porque a decisão judicial se cumpre, mas isso não impede que nós aqui apontemos o erro da decisão judicial e torçamos e façamos o nosso papel para que, eventualmente, os ministros mudem de comportamento. Vai lá, Constantino, para fechar. Bom, eu não sei se eu colocaria o mesmo rótulo de filosofia política para você e para mim, Vera, mas isso não é o ponto. O ponto é o seguinte: eu considero que a gente não pode, nesse caso, olhar árvore a árvore, caso a caso, justamente com o risco de perder a visão da floresta. A visão da floresta é: hoje nós temos um STF que luta contra a Lava Jato. E isso é uma constatação muito séria, muito grave. É isso que eu quis dizer da prática. Na teoria está tudo muito bonito. Agora, é ingenuidade achar que pressão vai fazer mudar esses ministros que estão, ao que tudo indica, compactuando com a impunidade e querendo enterrar a Lava Jato. Esse é o big picture, essa é a visão da floresta. Então, eu não vejo solução fácil. A solução institucional, eu disse, é pressionar para impeachment. O Josias garante, você concorda, que não há possibilidade disso. E, obviamente, não vão fechar o STF, nem eu quero isso. Sabe qual é a solução? Um esgarçamento perigosíssimo do tecido social no Brasil. É isso que estão conseguindo.